Esse vídeo é para você que não sabe o que fazer. Você que está sem direção, você que está em busca de uma resposta. Esse vídeo não chegou por acaso a você. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai trazer um direcionamento para a sua vida. Às vezes enfrentamos situações, conflitos que às vezes parece que não tem solução. E é nesse momento que às vezes nós ficamos vulneráveis. O inimigo tenta nos enfraquecer. Momentos que as pessoas olham para nós e dizem: o que vai ser dele agora? O que vai ser dela agora? Se você está enfrentando uma situação igual a essa, uma situação que aparentemente pareça que você está sem chão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito não é algo que Deus fez depois, não. Ele já projetou antes mesmo de você nascer. A verdade é que se nós não buscarmos em Deus direcionamento, se nós não buscarmos em Deus o que fazer, muitas vezes vamos agir segundo a nossa emoção e às vezes segundo as razões que muitas vezes nos cercam. Mas eu quero trazer uma palavra aqui ao teu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para duas partes aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, Deus ele não vai preparar algo para você, Ele não vai criar um propósito para você, não. Ele já preparou. E outra coisa que eu quero te chamar a atenção, que o que Ele preparou está revelado no Espírito Santo. E sabe onde o Espírito Santo está? Em você. Você não é uma experiência, você não é um fruto do acaso, é um propósito de Deus na sua vida. E o que eu quero que você entenda é que talvez até agora você tenha caminhado com as suas próprias forças. Você tenha caminhado com a sua própria sabedoria. Você fez o que fez achando que ia dar certo e às vezes não deu. Mas há um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito, esse plano, só pode ser descoberto através do Espírito Santo. Deus ele não te deixou às cegas, como se você estivesse tateando, sem poder enxergar, sem saber o caminho que tomar. Pelo contrário, erramos porque não consultamos a Deus. Muitas vezes falhamos porque queremos agir segundo a nossa própria vontade. Nós precisamos aprender a confiar e a esperar em Deus. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, busque a orientação de Deus para essa causa. Eu vejo pessoas muitas vezes tomando tantas decisões e decisões que afetam muitas vezes a sua vida. Deus ele vai te perdoar todo pecado. Quando você se arrepender, Ele vai te perdoar. Mas as consequências, infelizmente, ficam. Se você busca, através do Espírito Santo, encontrar o plano e o propósito de Deus para a sua vida, Ele sabe, Ele conhece e Ele quer te direcionar para esse propósito. O plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que eu quero que você entenda através desse vídeo, o Deus ele não te colocou neste mundo para você viver sem direção, para você viver sem saber o que fazer, não. Há uma direção, há um caminho a ser seguido. Há um plano, um propósito que Deus ele estabeleceu para a sua vida.
E esse propósito é o que te faz viver. Esse propósito é o que te dá sentido para a vida. Talvez você já tenha tentado tantas coisas, já tenha empreendido aqui, tenha feito outra coisa ali e não tenha se sentido completo. Mas por que isso acontece? Porque às vezes nós procuramos fazer apenas aquilo que nós achamos que vai ganhar mais. Aquilo que as pessoas estão fazendo, aquilo que está em alta. Mas qual é o plano de Deus para a sua vida? Entenda uma coisa, você serve um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem ouvidos e ouve, um Deus que tem boca e fala. Ele te projetou antes mesmo de você nascer. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo, quando nós estávamos sendo formados dentro do ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. Agora eu pergunto para você, será mesmo que você está vivendo o que Deus escreveu para a sua vida aqui nessa terra? Ou você está vivendo as suas próprias experiências, as suas próprias histórias? E é aí que muitas pessoas se frustram, muitas pessoas se perdem. Mas que bom que você está aqui assistindo esse vídeo, porque há esperança ainda. Deus está te dando uma oportunidade, Ele está dizendo para você, tem um plano na sua vida. Ainda que aos olhos humanos pareça que está tudo acabado, ainda que aos olhos humanos pareça que não tem jeito, tenho eu um plano na sua vida. E tudo que você precisa fazer é se entregar ao Espírito Santo e deixar Ele guiar a sua vida. Se entregar ao Espírito Santo é você dizer não para as suas próprias vontades, é você matar a sua carne, é você buscar, ouvir, discernir a voz do Espírito Santo, entender o que é Deus falando com você e o que não é Deus falando com você, porque são várias vozes que nós ouvimos, muitas vezes ouvimos as vozes do nosso próprio pensamento, como também às vezes podemos ouvir a voz do inimigo. Mas qual a voz que você deve ouvir? É a voz do Espírito Santo, porque Ele sabe tudo, detalhe por detalhe, do que Deus projetou na sua vida. Deus preparou algo que você não faz ideia. Quando você receber, quando você viver o propósito de Deus, você vai entender que o que Ele tem para você é muito melhor do que outras coisas que você desejaria conquistar. É claro que nós precisamos sonhar, mas faça essa pergunta. Senhor Espírito Santo, o que estou desejando é o que Deus desejou para mim? O que estou almejando é o que Deus deseja para minha vida? Hoje nós vemos tantos alunos terminando o ensino médio, ingressando na faculdade, mas ingressando na faculdade porque talvez é a faculdade que o pai queria que ele fizesse. É a faculdade que talvez ele viu um amigo que fez, que está ganhando dinheiro. Mas você perguntou para Deus, Senhor, é essa área que o Senhor quer que eu glorifique o Teu nome? A sua vida não pode ser uma experiência, eu vou fazer se der certo, Deus, se não der certo, eu faço outra coisa. Não é isso que Deus tem para você. Quando você aprender a viver na dependência do Espírito Santo, buscar em Deus, através do Espírito Santo, direcionamento para a sua vida, você vai ver que muitas coisas que parecia que seria bom, não era tão bom. E as coisas que às vezes as pessoas não estavam dando valor, é o que Deus escolheu. E quando você executa e você vive o propósito, irmãos, não queira apenas cumprir o propósito de Deus, mas viva o propósito de Deus. Viva intensamente o propósito de Deus na sua vida. Deixe de viver qualquer coisa que você tenha idealizado e fala, Senhor, eu quero viver o Teu plano, o Teu propósito, a Tua vontade. E isso é possível você saber através do Espírito Santo. Porque tudo, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração, tudo isso já está preparado. E melhor ainda, está revelado ao Espírito Santo. E por que não
perguntar ao teu melhor amigo, aquele que habita dentro de você: e aí, o que é mesmo que Deus tem para mim? O que é mesmo que Deus ele projetou para minha vida? E você poder ouvir, não apenas de pessoas, mas ouvir do próprio Deus: o que eu preparei para você é isso, isso e isso. Quando você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, você nunca mais vai viver sem direção. Você nunca mais vai estar perdido. Porque ainda que as pessoas digam: é loucura o que você está fazendo, você sabe muito bem quem é aquele que falou para você: continue, caminhe, vá, porque eu sou contigo. Que Deus te abençoe, creia nessa palavra e lembre sempre: fique com Deus.